Mas eu vejo que eu discordo totalmente do Estado apoiar e financiar esse tipo de coisa, mas acredito eu que o funk ainda seria muito forte no Brasil, mesmo sem o apoio Sim, do Estado, sim, porque o pessoal sim, quer esse tipo de música aí, sim. né? Agora Mas sim, vamos lá. Tira tudo que tem de crime organizado, lavagem de dinheiro dentro disso. iria diminuir, com certeza. Tira todo o financiamento estatal. Tira todo o... Porque assim, também tem um lado que a gente precisa também lembrar, que é o seguinte, é uma produção cultural que veio daquela realidade. Quando você tem favela, miséria, violência, tráfico em cima e tudo mais, mano, a gente produz arte em cima do que a gente vê. E o cara consome o que ele se identifica também, né? Então assim, não tô falando desses grandes caras, mas eu tô falando assim, o pessoal que consome isso também, assim, se você cresceu nessa realidade, esse é o tipo de arte e cultura que você foi exposto. E esse é o tipo de coisa que inclusive vai ressoar com você, porque essa é a sua realidade. Agora, precisava ser assim? Não. Assim, gente, vamos lá. Lá do Nerdola Políticas Públicas meu. Eu trabalhei no Novo em 2023, comecei em 2024, em gerenciar o processo de fazer o caderno de políticas públicas do Partido Novo. Teve uma equipe tal que me ajudou e tudo mais. As suas propostas da gente pro Brasil, pra nível municipal, na eleições de 2024. E uma das coisas foi combate à favelização. Cara, favela existe no Brasil por uma decisão política. Não tem nenhum motivo para favelas existirem hoje, exceto políticos decidiram que vai continuar assim. Se a gente quisesse acabar com a favela no Brasil em 5 anos, acabava. Ela só continua porque políticos falam, deixa lá. Entre regularização fundiária, alguns incentivos à construção, facilitar empreendedorismo e facilitar a geração de emprego nas cidades, você poderia mudar a realidade dessas favelas profundamente. É só que, e eu conheço casos em que teve toda a regularização fundiária feita, estava pronto para fazer tudo mais e foi vetado. Por quê? Porque é conveniente para, especialmente, vereadores eleitos por essas comunidades e por favelas, que a favela continue ali. Porque se aquilo ali mudar de realidade econômica, o cara perde o voto dele. Aqui em São Paulo, favelas são montadas por grupos políticos para serem currais eleitorais. E não interessa a eles combater isso. Favela hoje no Brasil é uma política pública. Então, isso é mantido, isso é preservado assim por uma série de decisões e de omissões, e isso mantém essas pessoas nessa situação de pobreza, miséria e violência, porque hoje também o crime organizado e o tráfico de drogas está dentro da política, não só no Rio de Janeiro, onde todo mundo sabe, mas está aqui em São Paulo também, está em vários outros estados também, e em breve vai ter uma bancada federal. Já existe bancada municipal do crime, já existe prefeito e vice-prefeito do crime, já existe bancada estadual do crime, vai existir deputado estadual. Aliás, deputado federal. Vai existir deputado federal do crime. Ok? Já tem algumas conexões. Agora, eleito do nome, de colocado dentro e pago, isso vai existir em breve. Provavelmente em 26 já vai ter. Então, assim, as pessoas são colocadas nisso porque é politicamente conveniente, porque é assim que o Estado sai ganhando de alguma forma. E aí, ok, a produção cultural que vai sair disso é funk. Agora, assim, a gente poderia mudar a realidade disso? Sim. 100% poderia mudar a realidade disso. E essa é a intersecção que a galera, às vezes, conservadora fala, não, mas o libertário só liga pra economia, lucro, etc. Gente, mas tudo isso que eu tô falando de reformas urbanas, economia, etc., vai afetar a realidade dessas pessoas, que vai afetar a produção cultural do que sai de lá. É só que uma coisa reforça a outra. E o argumento é um pouco longo de se fazer pra um vídeo de 1 minuto de copinho. Agora, quando a gente tem um tempo a mais pra discutir, dá pra discutir nisso. O ponto é, sim, eu concordo que o que sai de lá é essa realidade, agora nada é fixo que seria assim. Se você for ver... veja, e eu gosto muito de música, né? Eu estudei bastante música que eu toquei bateria dos 13 aos 21, 22 anos de idade. Eu toquei numa escola lá em Curitiba, Runtime, que era uma escola muito forte, muito séria. Tipo, eu colocaria, tipo assim, eu passo abaixo de um conservatório. E os meus professores, o Gustavo e o João Júnior, aliás, shout-out pra eles, eles falaram, cara, ó, eu sei que você quer tocar metal. Foda-se, você toca bateria no Brasil, você vai aprender ritmos brasileiros. Eu sei tocar samba, baião, machixe. Eu sei tocar essas coisas. Você vai aprender a tocar jazz, você vai aprender a tocar essas coisas. E eu fui estudar muito de jazz, de funk americano, original, tipo assim, Red Hot Chili Peppers. Eu já ouvi muito James Brown. Eu já ouvi muito jazz antigo, essas coisas. E depois, quando eu fui tocar guitarra, ainda mais, eu fui estudar isso, porque eu sou um nerdola inveterado. Cara, quando você vê da onde veio jazz, soul, blues, black music americana, veio de gente pobre, de realidades difíceis, cantando sobre a realidade deles, cantando sobre os sofrimentos deles, e dá uma música profunda, maravilhosa, de complexidade, de beleza, ou mesmo quando ela é simplificada, quando ela é aquele jazz super complexo com 38 acordes, ainda assim você olha e fala, cara, existe esforço, existe beleza, existe arte aqui dentro. Mesmo vindo de pessoas extremamente simples, de pessoas que às vezes eram analfabetas. Tô falando de, tipo, papo de começo do século XX.
Isso é o que é a alma humana. A alma humana, ela gosta de criar coisas bonitas, ela gosta de viabilidade, ela gosta de, por mais que você seja cantar de um sofrimento, de uma dificuldade, fazer isso bem. Pra você ter uma valorização do lixo, como é isso, você precisa de alguma forma destruir alguma coisa na cabeça dentro do cara pra sair esse tipo de coisa. Tipo, isso não é um fenômeno normal do humano. Ou quando você vê a história da nossa arte, ela não é isso. Isso é um fenômeno recente das últimas décadas, puxado principalmente por ideologias de esquerda que começaram a exaltar isso e começaram a ver habilidade e beleza com a opressão burguesa, aristocrática e estúpida, sendo que quando as pessoas entram em contato com isso, quando elas entram em contato e veem a diferença, elas escolhem, e é óbvio que acontece ali. Mas realmente, quando tem o dinheiro sendo injetado em algo que é ruim, basicamente mais pessoas vão fazer aquilo que é ruim também e vai Sim. se propagar isso, né? Então, Exatamente, sim.